negócio na pauta de volta, lembrando que é um oferecimento de energético Team Power, o Guaraná Geneve, a Seabra Automação e Soluções Industriais e as lojas Centro Elétrico. Bem, hoje o Brasil chegou à posição de 8º maior produtor de petróleo. Eu vi recente na imprensa que o saldo da balança comercial do petróleo no Brasil bateu 60 bilhões de dólares. É uma coisa absurda que há 6 anos atrás nós éramos uma balança negativa. Mas o mercado de gás natural interno nunca foi bem desenvolvido, né, professor? Parece que a Petrobras não se vê muito como uma empresa também de gás natural, tanto que boa parte do gás acaba sendo queimado esse offshore, né? E aí a gente tem cidades como Brasília, Goiânia, São Luís e Belém que não são atendidas por gás natural canalizado. E recente, até o senhor mesmo me mandou a notícia, né, que a Bolívia acaba de descobrir uma nova grande jazida de gás natural. Você acha que tem uma perspectiva de mudar isso, até porque se fala muito da transição, e o senhor gosta de usar uma palavra que eu também gosto, que é diversificação, e que o gás natural é sempre colocado assim, ó, vamos fazer uma mudança paulatina, vamos primeiro passar por um combustível aqui que é fóssil, mas ele por exemplo, o monóxido de carbono, ele é uma emissão muito baixa, o dióxido de carbono é mais baixa ainda que o petróleo. Há uma possibilidade de a gente mudar esse mercado interno e, de fato, a gente ter um consumo forte de gás natural no Brasil? Eu acho que sim, e eu acho que a grande perspectiva do Brasil é o gás natural, porque tem gás natural no Brasil inteiro em terra, né, que chama onshore. E o petróleo é basicamente offshore, que é no mar e em águas profundas. Então você precisa de uma estrutura gigantesca. Já em terra, não. Lamentável, né, a gente já fez essa discussão, é que essa discussão tem um viés internacional e ideológico que prejudica. Prejudicou, por exemplo, o Paraná e Santa Catarina, né, que não pode fazer o fraturamento hidráulico. As grandes agências internacionais trabalharam para travar e conseguiram. E existe uma legislação, né, lá no Paraná que proíbe, né? Que proíbe. Que nós não aceitamos aqui no Maranhão de forma alguma. Quiseram fazer, nós rechaçamos. Né? Houve um movimento de estrangeiros que vieram para cá, estrangeiros, que vieram nos pautar para dizer o que a gente devia fazer. Nós não aceitamos. Então, eu acredito que dentro dessa tese que eu tenho da diversificação, você tem que usar os recursos que você tem. Se você tem soja, se você tem milho, beterraba, se você tem gás, se você tem petróleo, você usa porque é uma coisa mais barata, é aquilo que você tem no quintal. Então você tem que usar o que tem no seu quintal, você não precisa, né, ficar utilizando dos outros. Uma coisa é o Brasil, que é autossuficiente em energia, outra coisa é a Alemanha, que não produz nada, basicamente, só consome. Então, é um problema grande. Quem não tem, tem que trazer. Então, eles podem, eventualmente, querer dizer para nós que só quer hidrogênio. Tudo bem, não tem problema, mas a gente vai querer gás, porque aqui a gente tem gás. A Petrobras, a presidente Magda, tem falado que vai aproveitar o gás do pré-sal. Inclusive, eu estive na posse dela. Ela vai diminuir aquilo que se chama reinjeção, né? Para poder utilizar mais o gás para fornecer para o resto do Brasil o gás do pré-sal. Mas isso aí é como tu falaste, não quer dizer que a gente não possa utilizar outras bacias de outros lugares do Brasil. O Brasil inteiro é rico hoje a em gás. bacia do Amazonas, né? A Amazonas é riquíssima. Que é Urucu, né? Você tem aqui a bacia do Parnaíba. Tem a bacia ali na região de Bahia, Sergipe, que acho que são menores. Sergipe no mar também. E tem, eu estou falando das onshore, Sim. E tem ali da região do Santa Catarina, Paraná, que criaram uma legislação proibindo de fazer Maluca, isso. maluca. Que eu já falei para os meus colegas das outras distribuidoras de gás do Paraná, eu disse, olha, isso aí é um desastre para o Brasil. Porque não é uma discussão científica, é uma discussão ideológica. E você abraçar essa pauta sem uma discussão, sem os cientistas, sem os brasileiros, sem as diversas manifestações dos diversos setores do Brasil, uma discussão brasileira e não estrangeira, é um desastre para a iniciativa nacional. Agora,
voltando a essa pauta da industrialização, que parece ser o mote inicial que o governador deu, né, com o gás natural, a questão da substituição acho que é um assunto já superado, né? As grandes indústrias elas têm que partir para isso, Tem. mesmo que haja um custo inicial maior, que nem acredito que tenha, pode ser equivalente, mas hoje você consegue atrair grandes indústrias só pela questão do gás? Não, a gente não consegue atrair só pela questão do gás. O gás ele entra como um segundo motor para Sim, ajudar. mas eu diria assim, grandes empresas, né? O Maranhão ele acaba sendo hoje, por questão de logística e tudo mais, um polo de atração de grandes empresas. Sim. Nesse sentido, sim, concordo. Dizem assim, olha, você vai lá, além das vantagens, você também tem um gás natural. E não pode chegar o momento que a empresa assim, não, mas eu tenho uma questão de decisão interna que a gente não usa combustível fóssil. Como é que está isso? Olha, o debate ele é muito complexo e ele oscila. Depois da guerra da Ucrânia, houve um recuo internacional dessa pauta, né? Quando iniciou, antes da guerra da Ucrânia, principalmente carregado pela Alemanha, havia essa agenda e os grandes bancos do planeta alguns são alemães. Então só ia financiar se tivesse matriz não fóssil, mas eles próprios tiveram que recuar e agora estão usando carvão. Então isso deu uma arrefecida esses dias, por conta, enquanto continuar a guerra da Ucrânia, que a Rússia fornecia gás para o resto do mundo, essa não é uma pauta que eu tenha participado, eu tenha escutado, que seja prioritária, vai ter só se tiver gás, não. Isso houve ou um o gás não recuo. ser um obstáculo, né? Não ser. Na verdade, aqui o Maranhão, e aí aqui eu parabenizo o teu programa, porque tu trazes todo mundo, inclusive a logística, né? O setor de logística, o Maranhão tem um dos melhores portos do Brasil. Você tem 3 ferrovias. Então na verdade, quando o governador vai conversar, ele entrega um receituário, um leque de oportunidades que o gás é um deles. Inclusive, até essa questão da logística aqui nossa, né, que perto aí da América do Norte, o Itaqui se tornou o maior canal de entrada de derivados de petróleo no Brasil, né? E quando terminar todas essas obras de tankagem aqui em Itaqui, nós vamos ter aqui o equivalente a uma mini usina de 150 mil barris equivalente dia. Quer dizer, é um contrassenso. O país tem petróleo, o país tem gás e tudo mais, e está importando diesel, combustível, né, e botando divisas para fora. Nessa questão toda, há alguma, além do gás natural, e aí tem a margem equatorial, que é uma das pautas que o governo defende junto com a Gasmar, de fazer beneficiamento disso aqui, por exemplo, do petróleo, de coisa nesse sentido? Olha, Arthur, assim, em longo prazo, o que nós estamos pensando internamente no governo por exemplo, né? Você falou da mini refinaria, etc., equivalente 150 mil equivalente, isso é meia bacabeira, né? Bacabeira é 300 mil. Mas aqui a nossa ideia, evoluindo de a gente ter um grande consumidor, é ter um polo gás químico, não petroquímico. Porque lá na Bahia, por exemplo, tem um polo petroquímico, no Rio de Janeiro, mas aqui a nossa é baseada em gás. Então a gente quer atrair um polo gás químico e a gente está em tratativa com as empresas no sentido de se tiver preço, a gente traz o polo e faz um grande complexo industrial para cá. Mas ainda estamos nas tratativas iniciais. Aqui, até por conta desse fluxo de ida e volta, né, das commodities agrícolas passando no sentido de estar aqui, acabar que está se tornando aqui um polo de fertilizantes, né? Que os caminhões chegam com os grãos e voltam com fertilizante. Recentemente se instalou uma grande indústria multinacional aqui na área aqui do retroporto de Itaqui. Nessa parte de produção, de fertilizantes e outros elementos para o agronegócio, o que tem sido pensado a partir dessa riqueza que a gente tem aqui no Maranhão? Olha, o que nós temos, o inicial e o principal é combustível. Então, a nossa ideia, né, é reforçar esse uso do gás como combustível veicular.
né, se der certo esse negócio da Eneva, porque, como eu falei, ele ainda está muito no início, não existe regulação e, portanto, não pode ser nem implementado por conta justamente ainda está no debate na Agência Nacional do Petróleo. Então, o que nós estamos pensando, como eu te falei, Mas o que não está regulamentado é o transporte a longa distância. Porque o transporte com GNL não pode ser feito da forma que está hoje, da forma que eles querem. Eles querem colocar o gás líquido no caminhão e isso não está regulamentado ainda pela Agência Nacional do Petróleo. Porque em São Paulo já tem o GNC, né? Que é o gás comprimido. GNC pode, isso aí sem problema nenhum. Mas esse, da forma que eles estão fazendo, que você roda 1000 quilômetros com um tanque de combustível, aí é outro modelo. E aí isso não tem, e isso tem muitas implicações, tem muito debate nacional em relação a isso. Mas isso deve ser resolvido dentro desse prazo aí que o governo está prevendo? Não, isso aí, o negócio atual da Eneva é feita com diesel. Então, vai ser fornecido conosco e isso não vai ser independente, os caminhões. Agora, aquilo que eu estou te falando, voltando para a tua pergunta do fertilizante, que é uma necessidade do Brasil. Amônia, né? Entendeu? Amônia. Então, a gente atrair indústria nesse sentido, isso é o que está também no nosso horizonte. O nosso assunto aqui extenso, que gera um seminário aqui com o professor Alain, mas infelizmente nosso tempo acabou. Professor, muito obrigado por ter vindo aqui. Parabéns aí pelo sucesso lá dentro da Gasmar. E quem sabe aí dentro da sua gestão a gente ainda consiga cobrir ali o início da operação do gás natural aqui na Ilha de São Luís. É para isso que nós estamos trabalhando. Você vai ver lá. Chamo você para vir para a inauguração. Tá bem. A gente fica por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Negócio na Pauta, oferecimento de Centro Elétrico, Energético Team Power, Guaraná Geneve, a Seabra Automação e Soluções Industriais. E todos os nossos programas estão disponíveis nas nossas redes sociais. É só seguir Negócio na Pauta. Uma boa semana para você e até o nosso próximo encontro. Tchau.